Começa agora o programa Nossa Missão. Nossa Missão. Com o pastor Renato Silver. Levando a palavra de vida aos corações. Um programa da Nossa Missão Church. Uma igreja missionária cuidando de vidas. Direção-geral, pastor Renato Silver. O profeta do vale. Vem ser feliz. A paz do Senhor Jesus, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã, aí na sua casa, no seu local de trabalho ou em trânsito, que alegria, que satisfação poder estar com você, ser um instrumento de Deus para a sua vida através do programa da Nossa Missão. Eu quero te convidar a estar conosco até a 1h da manhã. Eu tenho certeza que Deus vai ministrar tremendamente ao seu coração e você vai receber muito de Deus. A fé que você precisa, ela vem através da palavra. E é esta fé que fará você conquistar o impossível e ser o vencedor, a vencedora que Deus quer que você seja. Quero nesse momento saudar meu amigo, meu companheiro, nosso querido pastor Samuel. Pastor Samuel, saudando aí os nossos telespectadores que mais uma vez estão conosco aqui na TV Capital. A paz do Senhor Jesus, pastor Renato, a paz do Senhor Jesus, povo de Deus, povo abençoado. Que alegria estarmos juntos aqui mais uma vez. Tenho certeza de que Deus vai falar com você de forma poderosa. Pastor Samuel, a Bíblia nos traz diversos exemplos de fé. E, por falar em fé, não tem como falar do pai da fé, o nosso querido Abraão. Abraão, ele ouve a voz de Deus e levanta para viver as promessas que Deus fez para ele. A história de Abraão, pastor Renato, é uma história inspiradora, uma história que nos ensina a depender de Deus, a confiar em Deus. Abraão, que tinha a sua família, que tinha toda a sua parentela ali abraçado com a idolatria. Ele que herdava do pai, ele tinha essa herança, mas ele abriu mão de tudo isso. Ele disse, eu quero viver algo diferente, eu vou confiar nesta voz, eu vou obedecer esta voz e vou caminhar naquilo que essa voz está me direcionando. A voz de Deus nos convida para viver o impossível. Eu não sei como está a sua vida hoje, mas neste programa você vai ter a palavra de Deus, a mesma voz que Abraão ouviu, vai falar contigo, para te tirar desta zona de desconforto, pastor Samuel, porque não dá para chamar de conforto um estado de sofrimento. É isso mesmo, pastor Renato. Essa voz que fala contigo é a voz que te dá a direção para viver os planos de Deus. E os planos de Deus são maiores e melhores do que os nossos planos. Tenha certeza de que Deus ele vai trazer uma bagunça aí, mas é para te levar para algo muito maior, muito melhor. Deus vai mudar a rota, Deus vai dar uma direção nova e pessoas serão totalmente transformadas pelo poder da palavra de Deus. Você que nos assiste e precisa de uma novidade de vida. Você que nos assiste e busca uma direção da parte de Deus. Uma mudança, algo novo que venha para te fazer feliz de vez. Foi nesse cenário que a voz de Deus ecoou, fazendo promessas poderosas para a vida de Abraão. A promessa de Deus, ela vem na contramão do mundo. Ou seja, o que você hoje olha no horizonte e diz, meu Deus, não tem como melhorar, é daqui para pior. A promessa de Deus vem para contrariar essa realidade e para trazer algo sobrenatural e extraordinário. Foi assim com Abraão, pastor. É isso mesmo, uma caminhada de fé, uma caminhada de obediência. Abraão, ele não tinha certeza do que poderia acontecer. Ele apenas confiou. Confiar naquilo que não vê.
confiar naquilo que acredita. Hoje, esta voz te chama também. Hoje, esta voz te dá uma direção nova, para você sair desta vida de mesmice, de sofrimento, de escassez e caminhar em direção às promessas de Deus. Abraão, que não tinha filho, juntamente com a sua esposa Sarai, eles recebem essa promessa de Deus de serem pais de nações, pais de multidões. Esse homem, que não tinha um único filho, recebe uma promessa absurda, extraordinária. E assim a promessa de Deus, pastor Samuel, essa jornada de fé de Abraão, de se levantar, ouvir o chamado e viver dia após dia, rompendo com seus próprios limites, o melhor que Deus tinha para ele. E assim se cumpriu. Assim nós estamos falando hoje dele. Estamos falando do nosso pai na fé. Abraão, ele que simplesmente já de idade, já totalmente desacreditado e sem a esperança do mundo, confiou e viu Deus cumprir a promessa, porque passa o céu e a terra, mas a palavra de Deus, ela não passa. É isso mesmo. Se Deus te fez uma promessa, se Deus prometeu algo, confie nesta palavra, porque pode se passar quantos anos forem. Você pode olhar para um lado, para o outro e parece não ter condições, mas Deus, Ele vai cumprir com tudo aquilo que Ele te prometeu, da mesma forma que Deus cumpriu na vida de Abraão. Nós precisamos apenas confiar na voz de Deus. Nós precisamos apenas confiar nas promessas de Deus. E você vai viver tudo aquilo que Deus te prometeu. Ao longo desse programa, você vai receber promessas da parte de Deus para mudar a sua vida. Eu quero te apresentar nesse momento o dia a dia da nossa Missão Church em Goiânia. Eu quero que você acompanhe, ouça o que Deus tem falado, a glória e a Shekinah de Deus manifesta na nossa igreja. Ouça esse chamado de Deus. Assista agora. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. A Bíblia diz, o povo começa a murmurar. Moisés, Deus tirou a gente lá do Egito para morrer no deserto. De repente, água. Água. Estavam achando que iam morrer. A água. Irmão, já aconteceu de você estar bem cansado, extremo, suando, quebrado, moído, a boca seca. E tudo que você mais quer é se deparar com a água e alguém chega e te dá aquela jarra. Você vai tomando assim, igual você toma um vinho. Ou suco de uva, para quem se escandalizar. Só quando eles foram com toda essa sede na água, a Bíblia diz que a água era amarga, águas de Mara. Esses dias um irmão entrou no meu carro e ele estava com muita sede. A correria, ele entrou no carro, estava com muita sede. E ele viu uma garrafa dentro do carro. E
Quando ele olhou a garrafa, ele falou: meu Deus, e parece até a minha garrafa. É a minha garrafa, é a garrafa que eu coloco água. Ô irmão, na sede, do jeito que veio, voltou a água. O outro irmão estava no volante, pastor Samuel, falou: o que foi, meu filho? Ele falou: não é água não. Acho que depois vai ter que cortar essa televisão. Meu carro quebrou num lugar, irmão, não tinha banheiro. E eu esperando o seguro não chegava. Jesus, que desespero, o que eu faço? Não, pai, vou sair aí fora, Deus me livre, alguém passa, vê o pastor. Uma garrafa. Isso foi no dia anterior. Os irmãos foram buscar o carro, irmão. A garrafa. Ai, igual que eu coloco água. Dá para imaginar a decepção? Pastor Samuel, como um bom baiano, mandou um vídeo rindo que chegar chorava. Falei: pastor Samuel, que maldade. KKKKK. Eu falei para ele: pelo menos é ungido. Falei: meu Deus, pastor Samuel, você é demais. O povo foi, irmão, colocou água para fora, igual o irmão colocou. É amarga. Isso não resolve meu problema. Sabe o que diz a ciência? E todos os estudos daquela região de Mara: magnésio de potássio. Já tomou aquele Magnavita? Aquele leite? Faz um bem, né, irmão? Limpa tudo, né? E é docinho, maravilhoso, é? Não. Amargo, amargo, amargo. Eu era criança e minha mãe dizia: meu filho, bebe porque é para o seu bem. Mas mãe, está horrível. Bebe porque é para o seu bem. E quando eu dava muito trabalho, ela conseguia aquele jeitinho de mãe: pega a boquinha assim, né, irmão? Segura a mãozinha aqui, né? E delicadamente coloca o remédio. Você até tenta fazer um gargarejo aqui para ver se volta, mas depois você cansa e engole. Por quê? É amargo, mas sara. Você consegue imaginar 5 milhões de pessoas andando no deserto sem higiene nenhuma? O tanto de doença que vai acumulando numa época que a medicina não tinha, mas nem de perto. Os medicamentos, o nível que tem hoje. Aquele povo estava todo contaminado, irmão. Aquele povo estava todo doente. E o que é que aquele povo precisava? Senão de uma água com magnésio de potássio, senão de uma água amarga para fazer a purificação de tudo aquilo. Só que eles não entenderam que era amargo, mas sarava. Eu já passei por desertos na minha vida
que eu fui com a cara na lona, e eu dizia: por que, Senhor, esse amargo? Eu sou seu filho, Senhor. Lá na frente eu entendi que se eu não tomasse aquele amargo, eu não poderia chegar aonde Deus queria que eu chegasse. Pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? Deus hoje está falando contigo nessa palavra. Esse momento amargo está te ensinando. Esse momento amargo está te curando. Esse momento amargo está sarando as feridas do teu coração. Esse momento amargo está te fazendo dar valor ao que realmente tem valor. Esse momento amargo está te ensinando, está te fazendo enxergar muita coisa. Você precisa desse momento amargo para viver o doce que Deus tem. O que é que adianta chegar na terra prometida doente e morrer? Então tem que tomar um remédio amargo no meio do caminho para chegar lá na frente sarado. Se Deus não permitisse o deserto na sua área sentimental, você não viveria o relacionamento que Deus já tinha preparado para você. Porque enquanto a coisa está dando para levar, vai levando, vai levando, vai levando. Mas tem hora que você tem que encarar o remédio para você ser sarado. Tá amargo, não presta. Moisés, eu já sabia que a água era amarga. Eu já sabia que meu povo ia chegar nela. Mas era necessário que eles tomassem. É necessário. É necessário. A Bíblia diz, e aqui eu termino: o Senhor mostrou uma árvore, lançou essa árvore nas águas. As águas se tornaram doces. E ali Deus os provou, deu estatuto e ordenança para eles. E o Senhor disse: eu sou Deus que saro vocês. E o Senhor disse naquele momento: Ele mandará calassuri andarás. A partir de hoje, Moisés, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, se fizeres o que é reto diante dos seus olhos, se inclinares os teus ouvidos aos mandamentos, guardar todos os estatutos, nenhuma das enfermidades eu porei sobre vocês, aquelas que eu pus sobre o Egito, porque eu sou o Deus que te sara. Esse tempo amargo é o tempo da cura. Esse tempo amargo é o tempo que Deus está colocando as coisas no devido lugar na tua vida. Esse tempo amargo é o tempo do remédio. Mas hoje Deus se revela e diz: se a partir de hoje você estiver atento aos meus mandamentos, se você guardar os meus estatutos, seguir a minha direção, nunca mais você vai adoecer de novo. Eu estou curando, eu estou te curando, eu estou sarando a tua área, não só física, não só sentimental, emocional, mas também espiritual, diz o Senhor que te sara.
Eles levantaram ali das águas de Mara e seguiram um pouquinho. E lá na frente já estava esperando eles. As palmeiras e as fontes de águas doces. Sabe o que Deus está dizendo? Esse amargo é temporário, as fontes já estão aí na frente. Esse remédio, é só um gole. As fontes e as palmeiras é aonde você vai deitar para descansar. Porque o Salmo 23 fala que vale é lugar que a gente anda ainda. Se eu andasse pelo vale, andasse, deserto a gente está andando, deserto a gente está passando. Mas o lugar definitivo que Deus tem é deitar-me faz em verdes pastos. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente por águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Deus está dizendo, está chegando o tempo do refrigério, está chegando o tempo do pasto verde, está chegando o tempo das águas tranquilas. Suporta o processo, avança, avança porque eu sou contigo, avança porque eu transformo tudo que precisa ser transformado no teu caminho, na tua vida, diz o Senhor que te sara. E alas Libaramando que a surianda rácia. Deus está quebrando obras malignas no meio das famílias. Agora Deus está quebrando. Vai, igreja, com a autoridade de Deus, levanta as tuas mãos santas sem ira e sem contenda, e vai declarando palavras de ordem agora, que todo mal sai da tua casa. Sai da vida daquele moço, sai da vida daquela moça agora. Vai falando com a autoridade de Deus. Tem exércitos de anjos saindo daqui agora com ordem de Deus, em cima das tuas promessas, em cima das tuas palavras, em cima da tua autoridade de filho de Deus agora. Os anjos estão saindo agora, está entrando em casa, em comércio, está entrando em cidades, está entrando até em países, está entrando até em países. Está entrando agora na Itália, está entrando agora nos Estados Unidos, está entrando em Portugal, está entrando em São Paulo, está entrando na Bahia, está no interior do Goiás. Deus está mostrando bandeiras, bandeiras de estados, Maranhão, Rio de Janeiro, Brasília, Distrito Federal. Deus está dizendo, eu estou indo lá agora, filho, eu estou indo lá agora. Começa a ver pelos olhos da fé, começa a ver a libertação, começa a ver a prosperidade, começa a ver o destravar. Quem sentir de levantar, levanta. Quem sentir de pular, pula. Quem sentir de pegar no irmão, abraçar, liberar uma palavra sobre quem está na direita, esquerda, atrás, na frente. A glória de Deus toma casa. A glória de Deus toma casa. A glória de Deus toma casa. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio da unção, 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 unção. Seja batizado agora pelo Espírito Santo. Recebe variedade de línguas. Fale línguas estranhas agora. Fale línguas estranhas. E mãe que eu tô terebia cai. Shido com todo de cala tudo é dereba. O mundo tudo é dereba lá para vai lá. Shido de todo para quando de cá. Stico do reba suribianda lá. Deus está batizando, batizando, batizando. O Espírito Santo está batizando. O Espírito Santo de Deus está batizando. Da glória, da glória, da glória, da glória. Suas línguas vão embolar. Línguas estranhas agora. Línguas repartidas. O mesmo Espírito do dia de Pentecostes está na tarde da bênção. Na nossa missão, o Espírito Santo de Deus. Adora, 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 adora. Dá glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.
do teu lado, seja cheio do Espírito Santo. Diga para ele agora: seja cheio, cheio, cheio. Seja cheio, seja curado, seja sarado, seja renovado, seja batizado agora, seja batizado agora. Recebe dons espirituais, recebe dom de cura agora, recebe dom de profecia, recebe agora dom de visão, dom de revelação. Um minuto só para você adorar. Um minuto só para você falar em mistério com Deus. Um minuto só para você ser cheio, cheio, cheio. Ele está trazendo à existência o que não existe. O haja de Deus está aqui. Haja crescimento, haja prosperidade, haja amor, haja paz, haja agora comunhão, haja agora crescimento, haja agora unidade, união, haja agora, haja agora, haja agora. Dá as mãos um para o outro, tem uma transferência de unção aqui. Dá as mãos um para o outro, uma grande corrente de oração. Vai sacudindo a mão desse irmão, dessa irmã agora. Recebe vida com abundância. Recebe vida de Deus, vida de Deus, vida de Deus. Recebe agora, recebe agora. Novidade de vida, novidade de vida, novidade de vida, novidade de vida. Obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Eu sirvo um Deus que é tão grande. Levanta a mão desse vencedor pro céu. Recebe essa unção se materializar. O meu Deus não faz pela metade. Eu não vou viver uma parte. Por completo Ele fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Eu quero apresentar para vocês os nossos mantenedores. São empresas que têm o compromisso de investir no reino de Deus, na propagação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Falo agora da Nouvem. Nouvem, suas pernas saudáveis, especializado em angiologia vascular. Dr. Marcos Vinícius Cerqueira está com uma linda equipe
que ali estará tratando das suas pernas, para as suas pernas estar cada vez mais saudável e garantir para você uma melhor qualidade de vida. Tratamento vascular, doenças como lipedema, que hoje a gente tanto ouve falar e que prejudica, gente, são dores nas pernas, os mais diversos males, enfim, Novem Pernas Saudáveis. O telefone é esse aqui e você faz o contato, usa o cupom Nossa Missão. Pensou em construção, pensou na Léo Construções. O irmão Léo, ele tem uma equipe altamente técnica, capacitada e com compromisso para cuidar da sua reforma, da sua construção. Léo Construção, esse nós indicamos. O telefone está aqui. Entre em contato e faça o seu orçamento. Vamos falar sobre moda feminina. Ana Fara é mais do que uma marca de moda. É se vestir com feminilidade, com propósito e com autoconfiança. Marque e grave esse nome. O telefone está aqui. Entre em contato, conheça as coleções para que você, mulher de Deus, possa estar cada vez mais bem vestida. Ana Fara, a melhor carne de sol do Goiás você encontra no restaurante Cabeceira. A carne do sol do Cabeceira é de longe, a carne do sol mais desejada que nós temos aqui em Goiânia. No setor Negrão de Lima, aqui no endereço que você acompanha nesse momento, neste telefone, que você pode tirar qualquer das suas dúvidas e principalmente fazer a sua reserva para estar comemorando essa data especial ou aquele almocinho e aquela janta caprichada. Carne do sol do Cabeceira, a melhor. Soluções financeiras é no Goiás Bank. Empréstimos, seguro, abra a sua conta e tenha os melhores serviços financeiros através do Goiás Bank. Acesse aqui, está o endereço do Goiás Bank, o telefone para contato, para que você possa abrir a sua conta e tudo é digital, sem burocracia. Dinheiro na mão, serviços financeiros de qualidade, Goiás Bank. O salão de beleza mais tradicional do Centro-Oeste. Estamos falando do Letouche. Letouche é uma verdadeira grife da beleza, tanto feminina como masculina, através da barbearia Letouche. E também, com a Letícia Tavares Joias, vira um verdadeiro complexo de beleza e de bom gosto. Letouche, pensou em beleza? É a grife do Centro-Oeste. Você, mulher, cada vez mais bela, é na Miss Make. Maquiagem com qualidade, com requinte, com bom gosto, com uma consultoria completa em cada loja, onde você vai descobrir exatamente o seu tom, os melhores produtos, os mais adequados para a sua pele. Estamos falando da Miss Make, uma loja abençoada, com franquias espalhadas nos mais diversos lugares de Goiânia, Goiás e de todo o Brasil. Miss Make, maquiagens. Eliseu estava doente da enfermidade de que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto. E disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Vocês estão acompanhando aí? E Eliseu lhe disse: toma um arco e flecha. Tomou um arco e flecha. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão, e Eliseu pôs as suas mãos sobre as do rei. E disse:
abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: atira. E atirou. E disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afec até os consumir. Disse mais: toma as flechas, e tomou-as. E disse ao rei de Israel: fere a terra. E o rei feriu 3 vezes e parou. Então o homem de Deus se indignou. Eliseu ficou irado. E disse: 5 ou 6 vezes você deveria ter ferido. Então ferirá os sírios até os consumir. Então feririas. Porém agora, só 3 vezes ferirás os sírios. Depois morreu Eliseu, e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiram a terra à entrada do ano. Quem pode dizer amém? Podeis sentar, queridos. Essa passagem é uma passagem muito emblemática, porque é a passagem do leito de morte de um dos maiores profetas de todos os tempos, que foi Eliseu. Eliseu era conhecido como discípulo de Elias. Eliseu era conhecido como o homem que carregava uma porção dobrada de uma unção que já era uma das maiores unções que a terra já viu. A Bíblia tem profetas canônicos e profetas não canônicos. Profetas maiores, profetas menores. Canônico vem de canon, que quer dizer livro sagrado. Houve profetas que deixaram livros das suas profecias e dos seus ministérios. Estou falando de profetas como Isaías, estou falando de profetas como Jeremias. E houve profetas, também grandes profetas, mas não tinham essa habilidade, literária, não deixou rolo, mas tem as suas histórias narradas na Bíblia, são os profetas não canônicos. Eliseu, apesar de ser um profeta não canônico, não tem um livro na Bíblia chamado Eliseu. Mas os milagres que Deus fez através da vida de Eliseu foram milagres que marcaram a história, de milagres de provisão. Estamos falando de um homem que Deus usava, falava, a palavra não caía. Esse profeta, no leito de morte, o rei recebe a notícia lá no palácio: Eliseu está morrendo. O rei se levanta com uma enorme consideração pelo homem de Deus e vai visitar o profeta. Imagina aquele aparato real se movimentando. Para onde o rei está indo? Uma visita a um chefe de estado? Não, o rei está indo visitar o profeta. Quando o rei vai fazer essa oferta, porque uma visita real tem um grande valor. Estamos falando da maior autoridade na terra de uma nação, que se desloca para fazer uma visita a um homem de Deus. O profeta no leito de morte, aquela era a enfermidade que o levaria. E nisso também quero deixar uma coisa clara aqui para vocês: crente também adoece, gente, porque crente também morre. E tem que ter uma causa lá na certidão de óbito. Então tem enfermidade que Deus vai fazer o milagre, Deus está pronto para fazer milagre. Mas tem enfermidade também, é quando Deus também já contou os dias na terra.
E vai precisar de uma causa na certidão. O profeta estava no leito de morte. Essa casa aqui terrestre estava acabando. Mas o espírito estava inabalável. A fé estava maior do que nunca. Uma fé de quem já tinha vivido grandes experiências com Deus. A Bíblia vai dizer que quando o rei chega para fazer a visita a Eliseu, na verdade foi o rei que foi visitado, pastor Samuel. A Bíblia diz que aquele que assiste, ele é assistido. Todas as vezes que nós semeamos algo de bom, você pode ter a certeza que Deus, Ele é Deus para nos recompensar, independente para quem seja que a gente esteja fazendo o gesto de bondade, porque quando estamos fazendo um gesto de bondade, nós estamos simplesmente tendo o DNA divino, porque a Bíblia diz, Deus é bom, provai e vede que o Senhor é bom. Então os seus filhos, eles precisam ter um coração como o do pai, um coração bondoso. Agora o rei vai visitar, e ele que é visitado, ele chora, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. O rei está chorando, e o profeta debilitado, levanta a voz e diz, assim diz o Senhor, pega agora o arco e pega a flecha, rei. Vai até a janela e abre a janela. A janela estava fechada. A Bíblia fala algumas vezes de janela, e tem uma particularidade na janela. A janela se abre por dentro. Quando a Bíblia diz, trazei os dízimos e ofertas à casa do tesouro, para que não falteis mantimento na minha casa, então faça a prova de mim se eu não vou abrir o quê? A janela do céu, ou seja, é Deus abrindo lá do céu, aquilo que só Ele pode abrir, para derramar bênçãos extraordinárias sobre a vida dos seus. Abre a janela. O rei abre a janela. Lança a flecha agora, rei. Eu fico imaginando a cena. O rei está ali. Meu Deus, o profeta está morrendo. De repente, o Espírito Santo toma o profeta com autoridade. O rei fala, meu Deus, um paciente terminal desse jeito, doutor Devani? Como é que pode um paciente terminal desse jeito? Me faz lembrar, Marcos, quando eu tinha acabado de sair do centro cirúrgico, no Hospital do Queimaduras em Anápolis. E você sai do centro cirúrgico, eu fiz uma cirurgia de 8, 10 horas, anestesia geral, tem aquele tempo de recuperação da anestesia, todo mundo em cima, vendo batimentos, isso e aquilo outro. De repente eu lembro, irmão, que eu vi só um vulto assim, e o Espírito Santo me tomou. Eu não tinha força nenhuma, mas o Espírito Santo me tomou. Eu levantei a mão, mesmo totalmente anestesiado ali, voltando, balancei a mão e falei, ali. Aí abriu-se, um olhou para o outro, era uma irmã que estava lá no canto. Chamei. A irmã encostou perto. O paciente está lá, voltando da anestesia, centro cirúrgico, 10 horas de cirurgia. O que eu te entreguei você não vai perder, por que você está temendo? Ela tinha recebido uma carta, depois ela foi no meu quarto contar. Ela tinha recebido uma carta do banco dizendo que a propriedade dela, a clínica dela, o apartamento dela, toda a propriedade deles estavam indo a leilão, que ela tinha perdido aquela propriedade por dívidas. Ela estava ali desesperada, ela estava ali dentro daquele centro cirúrgico, mas a cabeça dela não estava ali, estava preocupada. E aí Deus vai e toma o paciente lá no leito para falar com ela dentro daquele centro cirúrgico. Pastor, o que aconteceu depois disso? Vou só resumir, porque é uma história dentro da outra. O Espírito Santo me trouxe a memória agora. Tempos depois, a casa foi para leilão. E aí? Você tem uma palavra, uma promessa de Deus, e a realidade vem e te confronta. Deus falou que eu não ia perder. O advogado tentou de tudo e a casa foi para leilão. E agora? Em meio a isso, ela passa a acompanhar o pastor Renato. Tomou
à frente para o cirurgião, falou, ele vai fazer todo o pós dele, ele é de onde? Lá de Minas, vai fazer todo o pós lá na clínica, não vou cobrar nada do senhor, não vou cobrar nada desse homem de Deus. Me levou para a casa dela, fiquei lá tratando, irmão do céu, quase que eu perdi as cirurgias todas, de tanto que eu comia também naquele lugar. Era vitamina de cupuaçu, vitamina de açaí, não sei o que, e eu numa dieta, irmão. Não tinha inventado monjaro na época. E aí, meu filho, era um tratamento de príncipe. E Deus falava. Eu fui embora, ela passou a me acompanhar pela live. Para resumir, ela e a família dela desceu em batismo depois que a missão veio para Goiânia, foram todos salvos. Através da vida dela, veio a missionária Carla, o presbítero Cristiano, foram através da vida dela. Olha, assiste essa live, assiste esse pastor, assiste esse homem de Deus. Gente, o tanto de gente que a Jô ganhou para Jesus, faz a gente entender porque que Deus não podia deixar passar aquele momento, tinha que levantar o homem de Deus naquele leito para entregar uma palavra para ela. Pastor, e a casa? O que aconteceu? Também resumindo, foi para leilão. Um valor irrisório, 100 e poucos mil reais, um prédio de esquina, irmão. Esse povo de leilão no Brasil inteiro fica tudo igual urubu, esperando a oportunidade. Um prédio de esquina em Anápolis, bairro bom, comercial, mercado embaixo alugado, clínica dela do lado, apartamentos em cima, foi por 100 e pouco mil para leilão, não teve lance, voltou, o advogado conseguiu, ora com o juiz, falou com o juiz, mostrou a situação da família, Deus mudou o decreto, o leilão foi cancelado, a casa está lá na mão deles, eles estão lá, aleluia, porque Deus fala e acontece, a última palavra é do Senhor. Pastor Renato, que palavra poderosa, como Deus falou conosco, aos nossos corações através dessa palavra. Que momento especial, tenho certeza de quem está em casa aí ficou impactado pelo poder dessa palavra, como Deus tem te usado, pastor Renato. A palavra, ela é o verbo é a manifestação de Deus. O haja de Deus traz à existência aquilo que não existe. A palavra, ela cura. A palavra, ela muda. A palavra transforma. A palavra liberta. A palavra salva. É a lâmpada para os nossos pés, é a luz para o nosso caminho. E pastor Samuel, Deus, ele não ama mais estas pessoas que nós vimos agora, recebendo respostas diretas do céu, ali na nossa Missão Church em Goiânia, mais do que este irmão, do que esta irmã que nos assiste agora. A diferença está que estas pessoas que você acompanhou, elas se levantaram, ouviram o chamado de Deus, como lá atrás nós falamos no começo do programa, Abraão, ele ouviu. E elas vieram e experimentaram deste grande encontro com Deus. Eu quero chamar agora testemunhos de vidas como essas, que têm sido transformadas na nossa missão. Quem é Eliseu? Meu pai. Deus é Deus lá em Curitiba, Deus é Deus lá em Salvador, Deus é Deus em Goiânia, Deus é Deus nas nações, porque Deus diz, não é aqui, é lá. Deus é Deus também na vida de Rafael. Eu te marquei, filha. Pediram a tua alma dentro de um terreiro em Salvador, num lugar chamado Imbuí. Só que Deus diz assim, há 40 anos atrás, eu já tinha decidido sobre a tua história, eu já tinha decidido sobre Andarrácia, que você viveria para fazer a diferença e vai fazer. Por isso que eu já fechei sua sepultura. Não foi uma, nem duas, nem três, nem quatro, nem cinco. Só que o Senhor diz assim, agora é tempo de vida com abundância. Se achega a Deus, Ele se achega a ti, para te fazer viver coisas grandes e firmes, coisas extraordinárias.
extraordinárias. Deus marcou esse encontro aqui hoje contigo, e Ele diz assim: como eu escolhi o filho da Catarina, Eliseu, para ser o seu pai. Eu sou um pai perfeito, eu sou o pai presente, eu sou o pai que zelo, que cuido de ti, e faço o que ninguém pode fazer. Seus sonhos vão ser realizados, a história não acaba em você. Depois de você tem descendência, diz o Senhor. Dá um abraço nela aqui, Andréia. Enquanto a igreja dá glória, aleluia. Enquanto a igreja... Te amo, Deus, sua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia, que me guia em meio ao fogo, na escuridão, sua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e amigo és. eu vivo na bondade de Deus. Erga a tua voz e diga: és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tem, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Você pode levantar sua mão e dizer isso agora, vai, bem forte. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Com as mãos levantadas, diga bem forte: és fiel em todo tempo. Aleluia! Em todo tempo tu és tão, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade
mais uma vez. Solta a tua voz, diga: és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és santo. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei. Só quem pode dar glória a Ele, só quem pode adorar a Ele. Glória a Deus. Quantos testemunhos maravilhosos! Fé gera ação e ação gera milagre. Pastor Samuel, fica aqui o nosso convite. Amanhã, meia-noite, nós estamos de volta e já a expectativa para o nosso próximo culto, a Quinta Profética. É isso mesmo, pastor Renato Silver. Esse povo abençoado pode fazer como Abraão, ouvir a palavra, se levantar e vir participar da nossa quinta-feira profética. Tenho certeza que Deus vai falar mais uma vez de forma poderosa. 19h30, o endereço está aqui embaixo. Você acompanha também a nossa programação nas nossas redes sociais. Você que não está em Goiânia, não está apto, não consegue nesse momento chegar presencialmente até a nossa igreja, você recebe a palavra aí através das nossas redes, através do nosso canal no YouTube. Nós temos já este encontro marcado. Quinta-feira é a Quinta Profética, mas nos vemos à meia-noite, aqui na TV Capital. O programa Nossa Missão. Nossa Missão. Com o pastor Renato Silver, levando a palavra de vida aos corações. Um programa da Nossa Missão Church, uma igreja missionária cuidando de vidas. Direção-geral, pastor Renato Silver, o profeta do Vale. Vem ser feliz.